Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o superintendente da Confederação de Agricultura e Pecuária, CNA, Bruno Lucchi. Nos blocos anteriores a gente falou sobre os valores dos produtos aí em 2020 e agora eu quero saber do senhor como é que fica 2021. O que as pessoas podem esperar em termos de aumento de preço? Porque eu conversei na semana passada com o presidente da Abra Leite, Associação dos Produtores de Leite, e ele me disse que vem aí um aumento dos preços dos queijos, do leite, que para o ano que vem não está nada certo ainda. Eles iam, inclusive, estar com a ministra Tereza Cristina para ver como é que iam tratar essa questão, porque o setor está com dificuldades aí, até porque parece que abriram os produtos, a entrada aí dos produtos, né, argentinos, uruguaios, e que isso deu problema para os produtores, especialmente lá no sul do Brasil. Como é que fica para 2021 esse setor? De agro como um todo e o de leite aí, especificamente. Bem, realmente nós temos uma preocupação para os setores de proteína animal, aqueles que trabalham extremamente no mercado doméstico, que é o caso da pecuária de leite, a avicultura de postura, né, a produção de ovos, e o setor da suinocultura independente, aquele que trabalha no mercado doméstico. Esses setores, eles absorvem a alta do dólar nos insumos, mas não têm um benefício da exportação, como no caso da avicultura de corte, da pecuária de corte, né, e da própria suinocultura integrada. Então, realmente, esses setores, o impacto é maior para eles. E o que a gente vê para o próximo ano é que, realmente, o milho, principalmente, que é a base da ração concentrada, né, em alguns casos chega a 80% de milho, ele vai estar mais elevado, ou vai estar em patamares, vamos dizer assim, semelhantes aos que nós terminamos sendo, que já foram patamares muito altos. Por quê? Porque nós tivemos um problema climático da Laninha que está afetando ainda a produção da próxima safra. Ela atrasou o plantio de grande parte dos grãos brasileiros, nós plantamos muito tarde, e que pese, no caso da soja, a gente recuperou. O milho na região sul, que plantas nesse período, ele já teve perdas. O produtor de leite da região sul, que é uma importante região do país, pegando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a qualidade da silagem, né, que é esse milho que ele processa para usar como volumoso, também vai ter problema no próximo ano. Então, de certa forma, isso ajuda a equilibrar um pouco a oferta e a demanda, né? Porque o custo vai estar mais elevado, isso, sem sombra de dúvida, é a certeza que nós temos. E o milho, a grande produção do milho é na segunda safra, que ocorre mais ou menos em março. Então, a janela de plantio dela vai ficar menor. Então, ao invés de a gente ter uma safra de 110 milhões de toneladas de milho, a gente pode cair para 105, que é um valor ainda maior do que nós tivemos na safra desse ano, mas com uma demanda de ração muito maior para o ano que vem, em função das vendas de carne para o exterior, do consumo que a gente imagina que vai retomar com a abertura da economia, né? Então, a gente imagina também que as carnes vão ter um aumento de consumo para o ano que vem. Então, realmente, há uma sinalização que pode haver alta em função do custo de produção. Mas tem uma coisa que pesa favoravelmente, que, como eu falei anteriormente, que não é aquela concentração na demanda no mesmo período. É diluir isso ao longo do ano. Isso, de certa forma, pode diminuir a pressão sobre os preços desses produtos. Ô Bruno, você pode nos dizer assim, qual é a porcentagem de produção de proteína bovina em termos de estabulação completa, semi-estabulação? Como é que está? Porque cada vez menor a possibilidade de criar boi em pasto, né? Na verdade, eu acho que o grande diferencial competitivo que o Brasil tem ainda é o pasto. Só que hoje o produtor está suplementando no pasto, que é diferente de alguns anos atrás. Então, ele leva um concentrado, ali, um milho, uma soja para misturar no sal, e esse animal tem encurtar a terminação. Hoje, o que a gente abate de gado confinado gira em torno de 3 a 5 milhões, né, num total aí de 30 milhões de animais. Então, é um percentual então, a maior parte ainda a gente pode dizer que 90% ainda é oriundo do pasto, só cada vez mais tecnologia, cada vez mais eu encurto a idade de abate desses animais, seja pelo melhoramento genético, qualidade das pastagens ou suplementação concentrada que eu faço com esses animais. E tendência é essa mesmo? De continuar? Sim, principalmente porque a China compra um boi de 30 meses. Né? Então, tem o boi China, que é um boi que estimulou os produtores também a conseguirem reduzir isso, e o próprio produtor está vendo que quanto mais ele intensifica a produção, mais ele gira a propriedade. Né? O que precisava nesse momento era ter o estímulo de preço. Exporta vivo? Não, abate. Só que aí você tem uma certificação. Para onde nós exportamos animal vivo?
Animal vivo, se eu não me engano, a Turquia, o Oriente Médio ali tem um grande consumo dos animais brasileiros. Mas Israel também, né? o volume é muito pequeno ainda das exportações. Que eles têm um método específico. Não me recordo de cabeça, mas é algo pequeno, que de certa forma é uma diversificação também, né? Para a gente não exportar só carne. Mas não deixa de ser uma exportação importante em determinadas épocas do ano. Agora, com esse preço da arroba elevado, está muito mais atrativo o produtor vender para o... E a porcentagem entre mercado interno e exportação do produto brasileiro? Qual da carne? Da carne. Hoje esse percentual aumentou. Antigamente era 80% ficava no Brasil e 20% a gente exportava. Nesse último ano a gente imagina que pode chegar até 30% de exportação e 70% no mercado doméstico. E alimentação de grãos é a mesma coisa? Aí inverte, né? Você fala de exportação de grãos. De grãos. De grãos hoje nós exportamos mais soja do que nós consumimos. Se eu não me engano é 52%. Um pouco mais de 50% de soja que é exportado. E o que é que virou um lema de alguns setores e a agropecuária não consegue sair disso? Por que não exportar produtos elaborados, agregar valores? Essa é uma dificuldade que nós temos, porque existem barreiras de outros países a nossos produtos de valor agregado. Por exemplo? Por exemplo, o café. O Brasil é o maior exportador de café verde. Aí você tem lá a Alemanha, né, que é o maior exportador de café beneficiado e não produz um pé. Mas a exportação, para eu mandar produtos industrializados para lá, para a Europa, a minha tarifa é exorbitante, eu pago algo muito, muito elevado. Então, o que precisa nesse momento é proteção de mercado mesmo? Alguns sim, alguns casos sim. Outros casos nós temos que fazer um trabalho interno mesmo para diversificar. Mas há muita barreira de outros países, que é algo que realmente a ministra tem colocado na agenda para tentar derrubar, através de acordos comerciais, o acordo Mercosul-União Europeia, né, que está sendo discutido. Tecnologia para elaborar temos? Temos, isso aí sem sombra de dúvida. Lógico que a gente tem, a CNA tem um programa que chama AgroBR, que é um programa justamente para fomentar a exportação de pequenos e médios produtores. Para você ter ideia, no auge da pandemia, em pleno abril, nós conseguimos exportar geleia de maracujá para a Alemanha. Então, com um grupo da Cooperativa de Agricultores Familiares, então mostra que tem mercado. É preciso realmente eu trabalhar toda a cadeia, o pequeno, o médio, não esperar que só realmente grandes produtores o exportem. etanol? O etanol sofreu muito esse ano, né? Não só por teve causa também aquela questão, né, lá dos Estados Unidos, que pôde entrar aqui uma quantidade maior com tarifa zero. Né? Foi prorrogada a cota que tinha, mas acho que o grande problema do etanol esse ano foi no início do ano, que caiu o preço do petróleo, por aquela guerra, né, dos países produtores, né, da OPEP, enfim. E da restrição do consumo, né, porque como as famílias estavam em casa, você usou pouco combustível e caiu o preço de gasolina, né, óleo diesel e o próprio etanol. Mas, porém, para o ano que vem, nós estamos imaginando, inclusive, que você vai ter uma diminuição na produção de açúcar para realocar para a produção de etanol, né, porque a economia voltando, o consumo doméstico de etanol amplia. Então, é algo que pode melhorar bastante ano que vem. E a questão de Environmental Sociability Governance, que agora é a sigla ESG em inglês, que é meio ambiente, sociedade, né, e governança. Como é que a CNA está trabalhando isso? Parece ser assim os 3 eixos que vão dar aí uma direção para essa questão do mundo dos negócios daqui para frente. Os grandes fundos de investimento também já olham muito para empresas que estão na questão da sustentabilidade também, né, da sua produção, dentro dessa trilogia e dessa tríade, digamos assim, meio ambiente, sociabilidade e uma preocupação né, social, governança e meio acaba ambiente. sendo os pilares da sustentabilidade, né? Econômico, social e ambiental. É isso. A gente acredita que não tem país mais preparado para se beneficiar disso que o Brasil. O que a gente falta é realmente trabalhar, fazer um trabalho de marketing melhor em relação à produção brasileira e vamos dizer assim, resolver os problemas internos para a gente conseguir dar uma demonstração desse potencial todo. Não deixar que a exceção fale pela maioria. Você falou um ponto muito importante, que são as empresas que investem em sistemas verdes e tudo mais. A gente conseguiu esse ano estimular os Green Bonds, que são títulos de financiamento que no Brasil era voltado mais para a infraestrutura, mas voltado para o agro. Nós conseguimos emitir alguns títulos esse ano, conseguimos trabalhar protocolos para que o agro possa receber investimento. Então, isso é um capital privado que vai estimular a produção brasileira, de certa forma, porque ela é sustentável. Né? E não existe, a CNA fez até um comercial recentemente no Financial Times, dizendo o seguinte: quando algum estrangeiro compra um produto brasileiro, ele não está comprando só um produto com qualidade e tudo mais, ele está comprando uma proteção de reserva legal, que outros países não têm, ele tem uma proteção de APP, que os outros países, pouquíssimos, têm alguma coisa parecida.
Então, ele ajuda a sustentar a preservação não só do bioma amazônico, mas do cerrado, da caatinga, do pampa, enfim. Então, realmente, a gente vai trabalhar, está trabalhando já esses pontos, mas precisa ser mais agressivo, né? Tem questões ligadas à rastreabilidade, protocolos privados, né, de livre adesão dos produtores, que a CNA tem trabalhado também. Na carne já existe alguma coisa, os protocolos de raça, tem a carne carbono neutro, que é algo específico, né, que foi criado, inclusive, pela Embrapa. Então, a gente acredita que tem um espaço muito grande para o Brasil se apropriar disso, né, nos vários sentidos, seja na questão do financiamento ou na agregação de valor aos seus produtos. É interessante porque, quando se fala em agropecuária, aí todo mundo imagina o grande produtor com as colheitadeiras em fila e tal, mas tem aqui no Brasil uma participação muito importante da agricultura familiar e da agricultura de subsistência, né? Ainda existe, sabe, a relação disso aí para a produção interna? Nós temos um dado, se eu não me engano, do censo ainda de 2006, não é o 17 que foi recentemente atualizado. Basicamente, nós temos 5 milhões de produtores, onde 5% deles representam quase 80% da produção, do valor bruto da produção. Em torno de 7 a 8 ali, né, 13%, vão pegar mais 8% do valor bruto da produção, 8 a 10%, e mais de 70%, que seriam os pequenos, representam aí uma quantidade menor, de menos de 10% do valor bruto da produção. Porém, você tem ali nessa população, uma população que depende de programas sociais básicos, né? São produtores que têm a moradia rural, que depende da infraestrutura básica para sobreviver, e outros que precisam de informação. Às vezes nem é tanta tecnologia, ele tem um trator, uma máquina, mas saber fazer as coisas corretamente. Então, o Senar hoje tem um programa de assistência técnica que abrange mais de 200 mil produtores. E é impressionante a mudança na vida desse produtor, porque a gente faz um programa de 2 anos, de um ano para o outro, sem investir em nada, só adequando até o manejo, né, o dia a dia desse produtor, aplicando práticas simples, né, com bases agronômicas, zootécnicas, para a vida dele. Então, realmente, a assistência técnica é algo que falta no Brasil hoje. Falta a gente investir mais em educação esse produtor. E aí a conectividade é importante. Eu não entendi ali a participação desse setor na produção nacional. Você fala do valor bruto da produção? Não, de quantidade. Quanto por cento de produção é desse setor de subsistência e familiar? Nós temos aí basicamente então, 80% que respondem quase com 5% do valor bruto da produção. 5% de toda a produção nacional vem exatamente de 80% dos produtores. De 80% dos produtores familiares, né? Não só familiares. Ali a gente está colocando questão de renda. Se eu tivesse um enquadramento de classe A, A, B, classe C, classe média e classe D e E. Então, essa classe D e E é que teria menos de um salário por mês, né, vamos dizer assim, ou né, basicamente isso, ela representaria 80% dos produtores que respondem por 5% do valor bruto gerado. E está tendo concentração nesse setor? As fazendas estão ficando maiores? Não, não é concentração. Na verdade, isso já vem de muito tempo, essa proporcionalidade. Mas é tecnologia. Só que acontece que esses caras vamos dizer assim, o cara que usa tecnologia, ele melhora cada vez mais rápido. Esse produtor, que às vezes precisa até de informação básica, o time dele é diferente, de um ano para o outro. Estamos falando de época de plantio, a qualidade da semente, da matriz, né? A comercialização, porque um grande compra um caminhão fechado, esse compra um saco. Então, 1 quilo de produto de um saco, comparado a um caminhão, ele sai às vezes 20% mais caro. Então, ele compra caro e vende mais barato porque ele não tem escala. É o pequeno produtor de leite. É uma coisa eu ir na sua fazenda pegar 1.000 litros de leite, outra coisa é pegar 50. Então, eu diluo o frete nos 1.000, nos 50 não, eu vou te cobrar um frete mais elevado. Agora, apesar de toda essa confusão, a agricultura conseguiu ter um PIB chinês, a projeção, pelo menos, desse ano, né? Como é que está? Porque o PIB brasileiro vai ficar aí, segundo o último Boletim Focus, a gente até comentava isso aqui no nosso programa, vai ficar ali em menos 4,4 esse ano, pelo menos é a projeção, né, dessa semana agora. E o que a gente pode prever para o setor agrícola? Como é que foi esse ano e qual a perspectiva para 2021 em termos aí do nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto? Exatamente. O PIB previsto para o agro até o momento é um crescimento de 9%. É 1,75 bilhões de reais seria o valor do PIB do agronegócio desse ano. Então, realmente, é um valor recorde e é um percentual recorde. Nós nunca tivemos um aumento tão grande. Também é uma previsão, né? Mas, enfim, acho que isso mostrou aquilo que a gente falava no início, da resiliência, do setor conseguir dar a sua
contribuição social, não só para o Brasil, mas como o mundo, aproveitando essa desvalorização do real para as exportações. Então, isso ajudou muito na elevação do PIB. Para o ano que vem, nós estamos imaginando um crescimento em torno de 3%. É um crescimento percentualmente menor. 3%? 3%, mas em cima de uma base maior. Né? Claro. Então, não deixa de ser algo positivo também para a economia brasileira, que vai seguir ajudando o país a se recuperar. Perfeito, uma conversa boa, né? Um balanço e também expectativas para 2021, um ano muito importante aí nesse pós-pandemia. Nós aqui no Frente a Frente falamos com o Bruno Lucchi. Ô Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito importante. Eu queria que você encerrasse aí dizendo qual é a expectativa para 2021 e qual o conselho que você daria assim, para os produtores rurais. Bem, eu acho que fica no nosso dever de casa de trabalhar essa questão da imagem do setor para a sociedade brasileira, para mostrar realmente a importância dele. E para o produtor, nós teremos ainda, apesar do clima, dessas questões de mercado, nós teremos um bom ano ainda. Agora, a gestão é fundamental. Mais do que nunca, ele vai ter que estar atento aos seus custos de produção, e isso ele pode contar com a CNA, com o Senar, para poder orientá-lo a ter cada vez mais sucesso e ser mais competitivo na sua atividade. É isso, o setor que não parou na pandemia. Queria agradecer muito o superintendente técnico da CNA, o Bruno Lucchi, e aqui nessa mesa redonda também a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, o ano Maria. está acabando. Tá, né? Acho que nós temos mais um ou dois frente a frente ainda, a gente tem que ver direitinho para passar essa informação para você que está sempre aqui com a gente. Bruno, muito obrigada pela sua presença e para você que nos assistiu, uma boa noite, até a semana que vem. Pois é, tecnicamente, aí, pelos dados do IBGE, o Brasil saiu ali da condição de um país rural para um país urbano. Hoje as pessoas moram muito na cidade. Mas a mudança foi muito rápida e todo mundo tem um pezinho na fazenda, não tem jeito. Daí esse assunto interessa a todos, a quem está lá no dia a dia lidando com a produção rural e quem já foi. Eu queria mandar um grande abraço aos meus colegas da Escola Agrícola de Barbacena, da Escola Agrícola de Salinas. Eu tenho uma formação também na área agropecuária. Queria agradecer aqui a participação do superintendente da CNA e agradecer a você. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui, porque começa agora aqui na Rede Vida o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais!